Alexandre Pax Lima. Mais uma aula de discurso inesquecível. Encerramos toda a nossa parte de emissor, ou seja, aqueles aspectos importantes para quem fala, como a áurea, você tem que ser o alfa, você tem que dominar o seu habitat. A parte de habilidades, onde eu falei sobre se filmar, árvore extensiva e outras técnicas que você pode aprender, sem falar nas técnicas de voz, para soltar um pouco mais sua voz, soltar a sua mandíbula. E também falamos um pouquinho depois da parte de linguagem, questões de tiques nervosos, como trabalhar a entonação de voz, ênfase na sílaba tônica, esticar a sílaba tônica e outros elementos que você pode utilizar para melhorar a forma que você fala e a sua postura. Então, toda a sua linguagem, lembra? A maior parte é linguagem corporal. Então, se você, dentro dessa mensagem, aliás, dentro desse emissor, como se colocar como um grande emissor, como um emissor poderoso que é regra, é fundamento para você ter um discurso inesquecível. As pessoas só compram o seu discurso, só vão tornar o seu discurso inesquecível se você também for uma pessoa inesquecível. Feito? Então encerramos aquele ciclo e agora mergulhamos no novo ciclo, que é o ciclo da mensagem. Aqui, nas próximas aulas, eu vou trabalhar com vocês toda a parte de como organizar uma boa mensagem. Porque não adianta nada você ter toda a postura se você não consegue organizar uma boa mensagem. Então a forma que você organiza, a forma como você apresenta essa mensagem e alguns elementos importantes para tornar a sua mensagem inesquecível. É lógico que não se esgota todos os pré-requisitos para um discurso inesquecível. Mas eu coloquei aqui os pontos que, na minha experiência, na minha vivência, se tornaram um grande diferencial nas minhas apresentações. E lá no final, vamos falar um pouco de receptor. E na parte de receptor, a gente sempre acaba voltando um pouquinho no emissor para explicar algumas coisas. Tranquilo? Então vamos lá. Mas dentro da mensagem, existe uma pergunta fundamental que você deve fazer. Aliás, uma pergunta fundamental nem que você deve, mas que o seu público vai fazer. E que você deve responder. Sempre tenha em mente que seu público está se perguntando: por que eu devo me interessar? Por que aquela mensagem daquele que fala é tão importante para mim? Como eu torno essa mensagem importante para esse público? Por que ele se interessa? Essa é a essência de toda fala. Ou seja, se você não tiver interesse, se você não colocar interesse na sua fala, ninguém vai prestar atenção, porque é mais do mesmo. Então, se você quer ter um discurso inesquecível, é fundamental que você responda essa pergunta: por que devo me interessar? Muitas das minhas apresentações começam com essa pergunta: por que meu público se interessaria por isso? E respondendo a ela, é uma base muito sólida para você começar a desenvolver a sua apresentação, o seu discurso, o seu debate. Tranquilo? E aqui eu apresento os fundamentos da melhor apresentação, os fundamentos da apresentação inesquecível. Toda apresentação inesquecível tem que ter um roteiro, tem que ter uma história, tem que ter um treino. Ah, mas Alexandre, como assim roteiro e história? Não são coisas diferentes? Não. Roteiro é o assunto que você vai abordar. São os tópicos que você vai colocar na sua apresentação. Ou seja, o que você vai falar. Então, na hora de montar a tua mensagem, esses são os elementos chaves que você vai tentar passar para o público. Ok? E a história é a forma como você vai fazer. Então, com base no seu roteiro, você monta a sua história, que nada mais é o formato, como você vai apresentar, o que as pessoas vão comprar da sua ideia. Ok? E o treino é a sua prática diária para se tornar um grande palestrante, um grande discursista. Já falei dele bastante lá nas nossas habilidades de emissor. Mas aqui eu separo a nossa parte de mensagem em dois momentos bem distintos. Primeiro, e agora, eu vou falar de roteiro. Depois, eu vou falar de história. E lá na história, como conseguimos montar uma boa história. Ou seja, uma boa apresentação. Que elementos chaves são importantes para tornar o meu roteiro inesquecível? Ou melhorar a forma de apresentação do meu roteiro. Mas primeiro vamos falar um pouquinho de roteiro.
Antes de mais nada, eu acho importante dizer o seguinte. Na hora de montar o roteiro, os seus tópicos, eu sempre recomendo fazer isso de forma analógica. Afaste-se dos computadores, dos celulares e de qualquer outra tela disponível. Por várias questões. A primeira é o seguinte. Quando estamos diante de aplicativos, softwares, enfim, eles nos apresentam tantos recursos e acabamos nos preocupando tanto com a formalização daquele documento, ou ainda um design daquele documento, que acabamos deixando um pouco de lado o próprio conteúdo. Eu sei que muitos, quando sentam lá, escrevem roteiros, não se preocupam muito com isso, mas se você puder, nada melhor que um bom caderno e uma caneta. E anotar as ideias principais. Ah, mas eu quero pesquisar sobre o assunto. Ok, eu até recomendo você pesquisar depois. Coloque o que você tem na sua cabeça. E com base naquilo que você tem na sua cabeça, você faz as suas pesquisas numa situação posterior. Aqui é só para você lançar as suas primeiras ideias. Começar a organizar os seus primeiros pensamentos. A segunda vantagem é a seguinte. Invariavelmente, quando estamos diante de uma tela, seja computador, tablet, celular, dificilmente nós estamos focados só naquilo que nós estamos fazendo. Nós sempre tentamos aquele multitask, multitarefas. Ou seja, nós queremos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que quando você quer montar um roteiro analógico, isso acaba atrapalhando. Porque você vai estar ligado no seu Facebook, no seu Twitter, em outros assuntos que não da sua apresentação. E dessa forma você perde o foco. E esse momento é crucial para o desenvolvimento do seu discurso, da sua palestra. Então, meus queridos, deixa de lado e vamos na mão. E o terceiro aspecto é que eu acho muito mais rápido você fazer de forma analógica. Por quê? É você, sua caneta, o texto sai mais rápido, a organização sai muito mais rápido. E aqui eu começo a entrar em mapas mentais. Se você montar um mapa mental num sistema analógico, ou seja, a boa e velha caneta e papel, é muito mais rápido do que qualquer software. Eu sei que existem muitos softwares de mapas mentais. MindX, você pode usar até o próprio Visio, eu já vi gente usando os programas de edição vetorial, Illustrator, Corel. Eu sei que dá para fazer neles, que é tranquilo. Mas é a mesma coisa do início. Tem tantos recursos que você se preocupa tanto com o design que esquece do essencial, que é a própria mensagem. E eu sou muito fã dessa ferramenta Mapa Mental, porque ela retrata como o nosso cérebro associa as informações. Quando eu fiz o curso pela San Diego University, foi um curso fantástico, o How to Learn, que te ensina a aprender. Vários aspectos eu trouxe aqui para minhas apresentações e os mapas mentais são um deles. Porque o nosso cérebro trabalha dessa forma. Ele não trabalha de forma linear, ou seja, ele vai guardando informações em gavetinhas, bonitinhos, separadinhos. Não é assim que o nosso cérebro trabalha. Nosso cérebro trabalha por associações e por núcleos de informação. Então, quando ele quer armazenar uma informação, por exemplo, sobre faculdade, todas as informações que você tiver, no meu caso, por exemplo, de economia, todas as informações que eu tive de economia internacional, de macroeconomia, de economia industrial e, enfim, cálculo econométrico, foram todas para aquele núcleozinho chamado faculdade. Como é que eu utilizo essa ferramenta? Basicamente, você vai colocar a sua ideia central, o tema central da sua palestra, ou do seu discurso, ou do que você quer falar, no núcleo da folha, se você estiver utilizando uma folha de caderno, por exemplo, mas você tem que colocar a sua ideia central no centro. E dali você ramifica as questões primárias. Então, por exemplo, aqui na minha palestra, quando eu desenvolvi a palestra, qual que é a minha entroncamento principal? Discurso inesquecível. E aí eu comecei a ramificar como eu poderia organizar essa palestra. Então eu separei emissor, mensagem e receptor. E dali eu fui subderivando as ideias a quais eu queria falar. Aqui no exemplo que eu tenho aqui, vocês estão vendo, eu tenho minha vida. Então se eu quero falar, por exemplo, família, trabalho, estudo,
alimentação, amor. Mas eu quero falar, por exemplo, do meu trabalho. Meu trabalho é dar aula. Então eu posso falar tanto dos meus vídeos, como eu posso falar das minhas próprias aulas, ou dos projetos que eu faço de design, seja design de produto, seja design gráfico. Dali eu posso ir ramificando essas ideias. O princípio é o mesmo. Então quando você tem uma ideia, você trabalha dessa forma, a ideia é central e vai criando ramificações. Já vou mostrar para vocês na prática como é que eu utilizei, por exemplo, nessa palestra. Mas eu quero que vocês tenham em mente que essa ferramenta, conforme você avança no domínio dela, mais importante, mais ágil ela vai ficando. Hoje eu consigo montar toda uma palestra em poucos minutos. É lógico que eu não vou ter todos os slides, toda a apresentação montada em tão poucos minutos. Mas a ideia da palestra vai estar em poucos minutos. Então se eu for pego de súbito, eu consigo falar. E ainda, hoje eu consigo prever dentro desse mapa mental o tempo que eu vou gastar com cada tema. Isso me ajuda muito a organizar o timing das minhas palestras. Então, por exemplo, nesse exemplo Minha Vida, eu posso colocar, eu vou falar 10 minutos de família, vou falar 15 minutos de trabalho, vou falar 5 minutos de estudo e eu controlo o tempo para que a minha palestra fique redondinha, fique perfeita dentro do previsto. Mas vamos ver um exemplo prático do mapa mental. Veja, lógico que aqui eu implementei uma parte de design, coloquei num design mais aceitável, mais belo. Mas a essência do mapa mental está aqui. Veja, discurso inesquecível, que é o tema central da minha palestra. E aí você pode ver os entroncamentos. Mensagem, emissor e receptor. Lá na parte do emissor fica bem evidente que eu tenho entroncamentos secundários, onde eu vou falar de áudio, linguagem e técnica. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade às vezes de usar o Prezi. Eu sou um fanático para essa ferramenta. Todas as minhas apresentações estão em Prezi, inclusive essas vocês podem observar. E nas minhas apresentações eu sempre utilizo o Prezi. Mas como eu disse agora há pouco, as pessoas têm uma certa dificuldade em utilizar o Prezi porque ele não segue aquele método linear do PowerPoint. Ou seja, slide por slide, slide por slide, bem bonitinho. Aqui não funciona. Para você utilizar, explorar todo o potencial do Prezi, necessariamente você precisa entender os mapas mentais. Porque ele é todo desenvolvido em cima dessa ideia de mapas mentais. Por isso que eu sou tão fã dessa ferramenta. Fica a dica, e ali você consegue montar um roteiro rápido, fantástico, muito bem elaborado, com poucos minutos. É lógico que a partir desses conceitos você pode pesquisar e explorar um pouco mais, mas a organização da tua apresentação já vai estar pronta. Feito? Mas vamos avançar um pouquinho na nossa prática. Eu já falei isso na parte de emissor, que se você não tiver amor, se você não for generoso, ou seja, compartilhar o palco, compartilhar ideias, interagir com o público, interagir com as pessoas, entender o que as pessoas desejam na parte de generosidade, se você não for empolgado para uma apresentação, ninguém vai dar credibilidade para você. Mas tá, ok, eu já falei isso na parte de áudio. Por que eu estou falando de novo isto? Porque necessariamente, na sua apresentação, no seu roteiro, você tem que levar isso em conta novamente. O seu slide tem que demonstrar esse teu amor, essa tua generosidade, essa tua empolgação. A forma como você fala, os assuntos abordados, tem que ter esses elementos fundamentais. Então, além de você pensar isso lá na parte de emissor, aqui de novo, quando você vai colocar uma mensagem no tela, quando você vai, uma mensagem na tela, quando você vai organizar isso, essas palavras têm que estar presentes. Não as palavras em si, mas os sentimentos que elas transmitem. Ok? Mas vamos lá. O primeiro elemento de uma boa apresentação, uma boa mensagem, é que você deve transmitir experiência. Quando você transmite experiência, você transmite conhecimento. E as pessoas compram a sua ideia. Por quê? Você demonstra que conhece. Ah, mas como eu transmito experiência? Primeiro, você não pode ser arrogante. Esse é o maior erro. Eu vejo essa arrogância muito grande em novos acadêmicos. O recém-formado, ele peca muito nisso. Ele sai da academia com todo aquele conhecimento acadêmico que é teórico e se choca com o mercado, que tem um conhecimento prático. E muitas vezes a academia está muito distante do conhecimento prático. Aquele ser professor da academia,
Ele às vezes está 10, 20 anos lá dentro e sequer direcionou uma empresa, sequer tocou uma empresa. Então ele tem aquele conhecimento teórico, mas na prática é outra, sobretudo no Brasil, que as regras não são tão claras. Então muito cuidado quando você for transmitir esse conhecimento e cuidado com a arrogância. Novamente, conhecimento acadêmico não é experiência. Então saiba trabalhar. Porque eu vejo muitas pessoas saírem para o Sistema S, recém-formados, querendo colocar nas empresas todas as suas regras, todos os seus métodos, e não é bem assim que funciona. Calma, devagar e um passinho de cada vez. Ok? Mas existem várias formas de você transmitir experiência. Uma que eu adorei foi quando eu estava na academia ainda, fazendo economia, e teve a Semana do Economista. Desculpe não lembrar o nome do palestrante, já vão fazer 12 ou 13 anos que isso aconteceu, não vou lembrar o nome dele, e ele tinha sido ministro da Agricultura. E na hora de iniciar a palestra, o apresentador leu todo o seu currículo profissional e acadêmico, super extenso, nossa, imponente e tal. Só que quando ele entra no palco, ele fala assim, olha, ignore tudo que foi falado, esse tipo de coisa é que nem saco de velho, só fica pendurado, mas não traz vantagem nenhuma. Ou seja, ele mostrou que ele tinha experiência, mas ao mesmo tempo ele quebrou o gelo da arrogância. Na sua palestra, você pode se jactar de experiências que você teve na sua vida cotidiana, na sua vida profissional. Então pode perceber, eu sempre que estou aqui conversando com vocês, eu estou levando a uma experiência minha. Não só para demonstrar que eu tenho conhecimento na área, porque é minha vida, é a minha história, isso faz parte de quem eu sou. Isso também nos molda. Então quando você tem bastante experiência, você consegue transmitir essa experiência, você coloca para o público que você está moldado, que você já trabalhou nisso, que você não está ali por pura coincidência ou por pura sorte do destino e que você realmente conhece o assunto. Tá? E assim avançamos para o próximo tópico. A pessoa experiente, a pessoa com conhecimento consegue simplificar. Tornar simples o que é complicado é sabedoria. Então se você consegue simplificar o teu conteúdo, simplificar a tua ideia, tornar a sua ideia acessível, acima de tudo, você está demonstrando que você conhece muito bem a ideia. É lógico que isso vai depender muito do seu público. Então, se você tiver um público, por exemplo, de economistas, no meu caso, eu tenho que simplificar para eles, que é diferente de simplificar, por exemplo, uma criança. Então, dentro do seu público, se você conseguir simplificar, você vai conseguir transmitir muito melhor a sua ideia. E também transmite calma. Você vai estar calmo porque o conteúdo ficou simples. Até porque a simplificação facilita o entendimento. Então, se você conseguir transmitir de forma simples, o seu público vai entender muito mais fácil a sua ideia. Novamente, demonstra que você realmente conhece porque você consegue simplificar aquele conteúdo. Nem que seja por analogias ou por metáforas. Tá ok? E por fim, mais um aprendizado que eu trago da professora doutora Barbara Oakley, da San Diego University, que nesse curso How to Learning ela vai colocar que nós temos uma curva de aprendizado. E nessa curva de aprendizado, quando nós não revisitamos o conhecimento, nós não reestudamos o conhecimento, o nosso cérebro considera que aquela informação é dispensável e ele vai descartá-lo. Ou seja, se você está estudando algo, se você está aprendendo algo e você não põe em prática, você não estuda novamente, principalmente quando você adquiriu inicialmente aquele conhecimento, o nosso cérebro tende a descartar. Por isso que acabamos esquecendo muito do que aprendemos. Então, quando eu monto as minhas aulas, eu sempre retomo o passado, eu sempre retomo o que eu falei antes. Por isso que quando eu estou conversando com vocês nesta aula, eu sempre no início de cada aula eu retomo um pouquinho do que eu ensinei no passado. Bem como eu utilizo exemplos retomando também esses conhecimentos que eu falei atrás. Porque isso vai criando, vai sedimentando o conhecimento necessário e ele vai sendo incrustado, ou seja, ele vai sendo armazenado no seu cérebro. Ah, mas como eu posso fazer isso, por exemplo, numa palestra? Você pode muito bem falar os seus termos e no final você revisar. Quando eu dou aula de engenharia para crianças, que eu dou aula de laboratório, é um exemplo em um laboratório com as crianças mesmo fantástico. Porque as crianças, elas não têm todos os nossos vícios de comportamento,
todas as nossas manhas, todas as nossas mentiras, todas as nossas máscaras. As crianças são mais simples. Então, muitas das experiências que eu fiz com crianças. Porque é muito mais fácil, porque ela não vai mentir para você. Se ela não gosta, ela fala que não gosta. E com as crianças eu trabalho muito dessa forma. Eu apresento o conceito no laboratório, porque eu tenho um tempo de aula expositiva. Então, eu apresento as minhas questões, fazemos os brinquedos, fazemos as experiências mecânicas, aeroespaciais, em sala de aula. E aí, no final, eu sempre trago as crianças de novo, o que nós aprendemos hoje? Qual foi a palavrinha nova de hoje? Por quê? Porque eles levam esse conhecimento para casa, você está retomando o conhecimento. E na aula, novamente, eu faço o mesmo, eu sempre retomo esse conhecimento. Mas você não precisa retomar toda a ideia. Ah, o senhor está falando uma coisa óbvia, você estudar a mesma coisa várias vezes, lógico que vai absorver. Não é necessário tudo isso. Por quê? Quando você estuda bem o conteúdo, você aprende aquele conteúdo, e amanhã, depois de amanhã, você retoma aquela ideia, não necessariamente você precisa estudar tudo, mas só o fato de você revisitar, dar uma olhada por cima, o teu cérebro já faz as associações. Lembra da história do mapa mental? Ele cria núcleos de informação? Ele já acessa aquelas informações e, ó, isso é importante. Então tudo que ramifica daqui também é importante. Então o nosso cérebro vai armazenando isso sem necessariamente ter que revisar todo o conteúdo. Nosso cérebro guarda. Lógico, você precisa revisitar. E por isso que no curso eu sempre revisito. Mas, avançando um pouquinho mais no nosso conceito, a regra dos 10 minutos, que é uma regra que eu utilizo muito nas minhas aulas e nas minhas palestras, é que tendemos a cada 10 minutos perder o foco. Você já se perguntou por que as aulas são dimensionadas em 50 minutos? É que quando o nosso modelo educacional foi concebido, estudou-se, percebeu-se que a cada 50 minutos o indivíduo perde o foco sobre o assunto. Mas isso falávamos no século XX, no início do século XX. Agora nós já estamos no século XXI e hoje manter o foco depois de 5, 10 minutos é quase impossível. Então por isso que a cada 10 minutos eu uso um recurso para trazer o foco de volta. Então eu posso usar uma imagem engraçada, como é o caso aqui, eu posso usar um vídeo engraçado, eu posso usar uma dinâmica, ou outras ferramentas que me ajudem a quebrar aquela monotonia, porque eu estou no monotom, lembra da história do monotom? Eu estou monótono, eu estou num tom só. Por mais que eu levante a voz, abaixe a voz, eu brinque com a voz, eu me movimente, faça alguma coisa, eu tenho que quebrar naquele momento, eu tenho que parar naquele momento e fazer alguma coisa. Aqui eu faço muito pouco isso nas videoaulas, porque você tem a possibilidade de trocar de tela, você tem a possibilidade de mudar de assunto, você tem a possibilidade de dar uma parada, tomar um café. No curso presencial, não. No curso presencial, você precisa... você vai perder aquele foco. Você vai se dispersar, você vai olhar para o papel, vai olhar para o celular. Então, a cada 10 minutos, eu tento pescar aquela grupo de volta. Eu quebro o ciclo. Então, sempre, a cada 10 minutos, eu coloco. Pode variar. Eu posso colocar em 7, eu posso colocar em 8. Não é uma regra 10 minutos. Mas eu dificilmente deixo de ultrapassar 10 minutos. Por quê? Porque você vai perder o foco. Então, nesse momento, eu puxo o foco de volta. Então eu posso fazer novamente, eu posso fazer uma brincadeira, eu posso botar uma imagem engraçada, eu posso soltar uma piada, eu posso fazer uma dinâmica, eu posso fazer um vídeo, enfim, eu sempre, nesse período de no máximo 10 minutos, eu tento trazer o público de volta. E aí chegamos ao nosso próximo ponto, que são os slogans. Isso vai casar bastante com palavras empolgantes. Eu nunca deixo os meus slides com todo o conceito, porque a ideia do slide, para mim, é te chamar a atenção para um tópico que você precisa falar, te ajuda a organizar a palestra. Os slides não servem para você ler o conteúdo ou deixar que seu público leia. Não é para isso que serve, porque senão vai ficar monótono, vai ficar chato. A ideia do slide, além de te organizar, é também incitar as pessoas, é provocar as pessoas. Ela tem que trabalhar integrado com a sua fala, com a sua vontade, com tudo que você está montando. E slogans, ou seja, frases curtas para explicar um conceito.
são muito mais fáceis de serem memorizadas do que textões, porque a pessoa fica entediada. Usar palavras empolgantes também ajuda na memorização e também mantém as pessoas motivadas. Então, vamos, veja, enfim, você pode utilizar. Novamente, aqui é um curso, então eu não vou usar tantas palavras empolgantes. Eu usaria mais numa palestra curta. Mas eu sempre tento trazer alguma empolgação. Mas os slogans eu não deixo de utilizar. Porque se eu tenho que ficar nos slides, não faz sentido ter a presença do palestrante. Então, quanto mais ágil você é, quanto mais você simplifica a ideia, de novo, simplifique Zen, com slogans e palavras empolgantes, isso fecha de uma forma fantástica. É só você ver os grandes palestrantes como Steve Jobs, o saudoso Steve Jobs, e outros grandes palestrantes. Se você olhar os seus slides, as suas apresentações, era no máximo com 2, 3 palavras para dar impacto àquela ideia central a qual você quer enviar. Tranquilo? Então, ficamos por aqui e na próxima aula nós voltamos a falar um pouquinho de mensagem. Até lá!